nós vamos agora dar uma olhada em Cantares e ver o que aparece ali. O que é esse livro? Cantares é uma série de poemas românticos. Ele tem dois personagens, uma moça e um rapaz, e cada um deles declama poesias exaltando o amor entre eles. São dois namorados, né? E cada um diz o quanto o outro é maravilhoso, e quando ele não está presente, então diz a saudade que tem do outro, e o livro se resume a isso. São uma porção desses poemas pequenos, em que esses dois, em parte conversam, em parte lamentam a ausência do outro em algumas situações, né? E fica nisso. Existem ainda umas pequenas passagens espalhadas dentro do livro que na Bíblia intitula como coro. Pelo jeito são trechos que não sei se a ideia era que aquilo fosse apresentado em público, e então havia um grupo que então faz alguns comentários sobre aquilo que os dois disseram. Diz aí coro, dá a impressão de que é cantado, de que tinha um grupo talvez que intervinha, então diz algumas coisas a respeito e depois continua. Agora, a gente fica nessa situação, e aí? O que isto tem para nós? O que significa isso para nós? E essa pergunta, essa dúvida, esse problema, vem... O livro tem 3.000 anos, né? Quase desde o início. Ao longo dos milênios, os estudiosos, os teólogos ficaram quebrando a cabeça sobre o que fazer aí. E é uma proposta que tem surgido e que se repete e que se insiste, é que aquilo seria uma alegoria, uma imagem do amor de Deus para com o ser humano, para conosco, e descreveria desse jeito. Muito bem, isto é uma ideia que insistentemente vem de vários lados. Existe gente também que não concorda bem com isso, mas enfim, é o que nós temos. Então aqui, para nós hoje, que vivemos na época do Novo Testamento, isto seria a união de Deus com a igreja. No Antigo Testamento era a união de Deus com o seu povo de Israel. Sobre isso existem algumas passagens no Antigo Testamento. Então aí, vejam, Isaías 54 diz: o seu Criador é o seu marido. Bom, tá? É como se Deus fosse casado com Israel, com o povo de Israel. Jeremias 2:2, Deus se queixa de que o povo se afastou dele, e ele diz então que antigamente, né, quando você era jovem, eu me lembro do seu amor quando você era noiva. Noiva é o povo de Israel, no caso. A gente vê pelo contexto de Jeremias. Eu cortei aí pedacinhos curtos, mas o contexto diz isso. Ezequiel, ele fala, a história em Ezequiel, ele fala, começa falando em Israel como se fosse um bebê abandonado, que Deus achou e começou a criar, começou a cuidar dele. Esse bebê cresceu, e ele teve relacionamento, quer dizer, a coisa começa lá com Jacó e os filhos deles, né? No Egito, que vai crescendo e vai acontecendo uma porção de coisas. E então Deus disse: quando você tinha chegado à idade do amor, você passou a ser minha. Ótimo. Então aí Israel saiu do Egito, recebeu os mandamentos e se tornou o povo de Deus, como se fosse um casamento. Só que depois ele diz: você foi como mulher adúltera. Bom,
Os livros do Antigo Testamento estão cheios dessas coisas, né? Que Israel abandonou Deus, começou a seguir outros deuses e coisas assim. Mas o texto faz essa comparação, como se a relação de Deus com Israel fosse um matrimônio, fosse um casamento. Bem, Oséias, então, dá uma promessa: farei de você a minha esposa para sempre. Então, Deus não abandonou Israel, e não abandonou até hoje, né? Ele vai cuidar dessa relação. Ok, isto é o Antigo Testamento em relação a Israel. E o Novo Testamento, será que diz alguma coisa sobre isso? Vamos dar uma olhada. No Novo Testamento, o foco é na igreja. E aí a gente precisa tomar cuidado agora como descreve isso, que para todos os efeitos práticos nossos, nós consideramos a igreja como o povo de Deus no Novo Testamento. Agora, existe então muita gente que diz, pois é, Deus descartou Israel, jogou fora Israel, e agora o povo dele é a igreja. Não é bem assim. Existe promessa para Israel que continua válida, mas a igreja, ou seja, os gentios, os não israelitas, foram acrescentados. E de fato eles andam assim meio separados, são dois grupos diferentes, mas os dois são povo de Deus, cada um à sua maneira. Deus ainda tem muito a trabalhar com Israel para recuperá-lo, né? Porque eles rejeitaram o Messias, mas não foram abandonados. Mas hoje também a igreja, que são os gentios, os não-judeus, também são um povo de Deus. E nós somos desse grupo, né? Acho que não tem nenhum judeu aqui, né? Então, nós somos desse grupo. Os gentios convertidos, né? Os gentios convertidos. Sim, né? claro, lógico. Não, Isso eu estou pressupondo. Claro, né? Ok. Então, aí existem algumas referências que dão a entender que a coisa é assim. 2 Coríntios 11:2, Paulo diz aí, preparei vocês, ele está falando com o pessoal de Corinto, vocês aí, destinatários da carta, preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Tá? Então, isso é bem concreto, bem claro o que ele está dizendo. Em Efésios 5:25, ele na verdade fala, ele dá conselhos práticos sobre a vida conjugal. Primeiro, ele não está falando, por enquanto, inicialmente da igreja, ele está falando da nossa vida familiar, qual é a função do marido, qual é a função da esposa e tal e coisa. Mas no fim, então, ele diz... o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então nós temos que fazer a interpretação ali e ver que a coisa é maior do que apenas a família. Em todo caso, o Novo Testamento joga essa ideia e trabalha com ela, de modo que nós podemos sim aplicar essa ideia. Em que medida isto o livro de Cantares vai nos contribuir com alguma coisa, aí é uma outra história. Isso aí é uma questão a estudar e a verificar. Só um minutinho. Tá. Ok. Então fica essa coisa aí meio no ar, e não muito bem definida, mas é uma questão ainda a examinar melhor. Aí acontece o seguinte: o livro de Apocalipse fala das bodas do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, né? Isso vem desde João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quanto ao Cordeiro, não há dúvida, é Jesus. E fala do casamento do Cordeiro. Quem é a noiva? Então, pelo que nós falamos até agora, a impressão é, bom, a noiva é a igreja. Né? Foi o que nós vimos agora há pouco.
Só que aí Apocalipse a coisa é um pouco diferente. Apocalipse 21, só um trecho longo, lá, ele fala dessa festa do casamento do Cordeiro. E a noiva não é um grupo de pessoas. A noiva é uma cidade. Estranho, né? Mas é o que diz aí. A Nova Jerusalém, a cidade santa, ela desce do céu e ela é a noiva de Cristo. Diz, mas que negócio é esse? Casar com uma cidade? Né? Agora, é verdade também o seguinte, uma cidade, ela existe em função dos seus habitantes. Né? A vida da cidade são os habitantes. Então aí a gente acha uma ligação. Agora vocês veem que isso tudo não é explícito na Bíblia. Isso tudo são ideias que fazem sentido, mas que um pouco a gente precisa procurar para chegar lá. E depois existe também aquela parábola das 10 virgens, que está em Mateus, que é aquela história muito conhecida, né? Daquele grupo lá de moças que esqueceu de providenciar combustível lá para as lâmpadas delas e tal. Aí diz o quê? Fala de um casamento e um noivo que vem chegando para, então, ir buscar a sua noiva. Esse contexto do noivo que vem chegando, claramente é uma alusão à volta de Cristo. Ele vem para buscar quem? A igreja. Né? Então não está explicitamente escrito lá que a igreja é a noiva de Cristo. Mas o contexto dessa parábola não permite imaginar outra coisa. Né? Então há essas alusões aí no Novo Testamento sobre a igreja como noiva de Cristo. E aí pode-se fazer agora, só que isso não vai dar para fazer hoje. Porque aí tem que pegar com calma e estudar isso, e pegar pedacinho por pedacinho, e vai tempo nisso. De ver em que medida aquilo que está expresso lá no livro de Cantares tem alguma coisa a nos ensinar sobre esse relacionamento de Cristo com a igreja. Então ficamos assim quanto ao livro de Cantares, por enquanto. Bom, agora segue então, vamos dar um passo para trás e vamos para Eclesiastes. Vamos ver o que nós podemos ver ali. Eclesiastes fala da realidade humana, como é a vida humana. Não é a vida cristã, não é uma vida religiosa, não é nada disso. É o jeitão como o povo vive. Como é que aquilo anda, como é que aquilo funciona. Então, vejam a lista que tem aí de situações ou de atitudes com que as pessoas se ocupam na vida e que determinam o jeito de viver das pessoas. Eu tentei, isso aí não está na ordem em que está na Bíblia, porque ele também pula de um lado para o outro. Eu tentei colocar isso de cima para baixo, né, nas colunas, mais ou menos numa ordem lógica do que acontece na nossa vida. Ok, sujeito a discussão, sujeito a controvérsias, uma porção de coisas, mas é uma tentativa, pelo menos um primeiro passo para a gente abordar a coisa. Então, o que acontece? A pessoa costuma ter projetos para a sua vida. O que eu quero na minha vida? Bom, cada pessoa quer outra coisa, né? Mas eu tenho alguma intenção do que eu quero fazer com a minha vida. Isso não impede que exista gente por aí que realmente não sabe nem o que quer. Também tem isso. Mas é normal a gente ter um certo objetivo. E isso, então, vai determinar o trabalho, a minha ocupação. O que eu faço com isso? Depois, quando eu estiver trabalhando, buscando o meu objetivo, eu vou perceber que existe competição. Tem outra gente querendo a mesma coisa.
e fazendo concorrência para mim e me criando problemas. Tudo isso, de algum modo, em algum lugar, aparece aí no livro de Eclesiastes. Mas também a gente entra numa rotina a certa altura. Vai fazendo a vida toda, todo dia, e não se preocupa muito com o que vai acontecer disso e tal, até que chega uma hora que cai a ficha e você diz, peraí, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Para quê? Né? Mas essa rotina faz parte também. Isso cansa. A canseira é outro assunto que ele trata no livro aí. Que proveito que eu tenho isso? E é uma pergunta que ele faz no livro de Eclesiastes. O que eu ganho com tudo isso, com todo o esforço, com toda a canseira que eu estou fazendo? E ele não dá resposta. Ele não tem resposta. Isso é frustrante ali, né? Tá? Se a gente ler o livro até o fim, a gente fica frustrado. Bom, e agora? Ele não chega ao ponto de falar em suicídio. Não chega a esse ponto. Mas muitas vezes esse é o resultado mesmo. A pessoa diz, chega, não tem... a vida é perda de tempo, não quero. Muitos, então, perseguem riquezas, tratam de enriquecer, trabalham, então, e acham que com isso resolveram a vida. Juntam um monte de dinheiro, de recursos, e depois tem um pequeno problema, não sabem o que fazer com aquilo. Né? Então caem em extravagâncias, fazem esquisitices, coisas fora do comum. Tá vendo? Eu posso, você não pode. Então eu invento um monte de coisas estranhas, esquisitas, para mostrar que eu consegui alguma coisa. E pensando um pouco mais longe, a gente vê que no fim das contas isso é tudo inútil. E é o que o autor aí insiste, né, em Eclesiastes. É o que ele repete o tempo todo, é tudo inútil, é correr atrás do vento, não serve para nada. Futilidade. Se eu perder aquilo que eu juntei, na verdade, não perdi nada. Tá? Muita coisa aí é injusto, eu acabo prejudicando outros. É insensatez. Você pensa um pouquinho, puxa vida, eu estou pensando bem, eu estou fazendo isso tudo que eu faço para quê? E então chego à conclusão, isso é tudo bobagem. Eu estou mais ou menos repetindo o que está escrito aí no livro, né? Tá? Então, desculpe, a culpa não é minha de ser pessimista desse jeito. Dá desgosto, faz sofrer, frustração, e no fim aí está a transitoriedade, isso tudo passa. Ele diz, bom, você vai fazendo, você vai juntando e tal, um dia você morre, e tchau, e acabou. E para quem vai ficar tudo isso? Você perde tudo. Agora, claro, quem está acostumado com o Novo Testamento, agora vai dizer, peraí, mas também não é bem assim. Só que para ele, lá, naquela ocasião, naquele tempo, era assim. E faz parte, e é assim para a maioria das pessoas. Faz parte da vida humana essa situação de... Tem muita gente que acaba não se preocupando com isso, não se aborrecendo com isso, não sofrendo por causa disso, porque realmente não se dá o trabalho de pensar. Deixa a vida correr e pouco está se importando. Mas tem muita gente que sofre com isso também. Diz, puxa vida, eu estou fazendo o que nesse mundo? E o Eclesiastes para por aí e diz, a única coisa mais positivazinha que ele diz no fim, quase do livro, ele diz, lembre-se do seu Criador. Mas também não vai muito mais longe do que isso. Então, para nós, é interessante, é necessário, é conveniente, é vantajoso nós olharmos para o que o Novo Testamento diz a respeito disso. Então, vamos dar uma olhada como é que a coisa vai em frente.
aí a realidade humana não como é, mas como deveria ser. Isto aparece no Eclesiastes também. Ele diz aí a necessidade ou o benefício de ser reverente, considerando em relação a Deus, não é? Obediente àquilo que você sabe de padrões bons, exercer sabedoria, que é o grande assunto de Provérbios, que a gente ainda vai ter que trabalhar em cima disso, né? Que é muito importante. Generosidade. Você ganhou bilhões? Usa. Seja generoso, distribua. Faça alguma coisa útil com isso. Reputação, cuidado. Será que depois de tudo que você fez, de tudo que você conseguiu, realizou, será que os outros ainda vão poder falar bem de você? Cuidado com a sua reputação, né? E se isso tudo tem sentido? Ele o autor de Eclesiastes, ele é bastante pessimista também em relação a isso. Mas ele não nega que isto existe. Então nós temos que levar em conta, né? Agora, vem o Novo Testamento. No Novo Testamento existem várias passagens que nos ensinam a lidar com a vida de uma forma realmente efetiva. Por extensão, a maior delas certamente é o Sermão do Monte. São 3 capítulos em Mateus, capítulos 5 a 7, onde Jesus ensina muitas coisas para a nossa vida, mas existem algumas outras passagens. E eu escolhi aqui essa de 1 Timóteo, capítulo 6, em que Paulo descreve para o Timóteo, o aluno, filho espiritual, seguidor, sucessor será dele, uma série de realidades que fazem parte de uma vida que, ao contrário do que diz o autor de Eclesiastes, uma vida que vale a pena. Faz com que a vida tenha sentido. Então ele cita aí piedade, e cuidado, piedade não é ter dó de alguém. Piedade significa entrega a Deus, né? Não sei porque essa palavra em português, em alemão nós temos uma palavra melhor para isso, mas tá. A dedicação da vida a Deus. Contentamento. Contentamento não é alegria. Contentamento é mais do que alegria. Alegria, oba, né? Aconteceu uma coisa muito boa e tal, eu estou alegre. Contentamento é aquela atitude ao longo da vida de dizer eu tô feliz e satisfeito. Tá, tudo bem, né? Pelo menos dentro de uma normalidade, né? Claro, pode acontecer uma catástrofe qualquer e tal, mas contentamento é eu estou satisfeito com o tipo de vida que eu tenho. Lucro, ele fala aí que o contentamento é um grande lucro. Então, ele não está falando de dinheiro, né? Mas é ganho, é coisa que vale a pena ter. Justiça, né? Que é uma atitude correta, que também beneficia os outros, que é preciso levar em conta. Satisfação, contentamento é mais ou menos a mesma coisa, né? Generosidade, aquele que vive contente, vive satisfeito, sabe que a vida dele está sendo bem cuidada nas mãos de Deus, então ele pode dar o luxo de ser generoso, de distribuir para os outros, de não querer segurar tudo só para si, né? Esperança, e a esperança que vai desembocar na vida eterna. Nós sabemos, ao contrário do autor de Eclesiastes, que diz, eu vou juntando as coisas, eu posso até enriquecer, eu faço, aí chega um dia que eu vou morrer, e aí como é que fica? Vai ficar para alguém ou outro, eu não ganho nada com aquilo, eu perco tudo, né? Que coisa chata. E aqui não, aqui ele diz, espera aí, você tem esperança sim, você tem a vida eterna pela frente, e tudo isso que você fez
vai dar um fruto também ainda. Então não é assim que agora você perde tudo. Só que você precisa estar nessa posição. E depois aqui embaixo tem duas advertências, duas coisas que ele também cita em 1 Timóteo e a gente precisa cuidar. Existem armadilhas, existem coisas que precisaria descrever agora e tal, e pesquisar, mas que nos atrapalham e que fazem com que a gente acabe se afastando disso. Então, cuidado com aquilo que você faz. E a cobiça é uma delas. É querer ganhar a todo custo, é ser ganancioso, é ser guloso, né? Eu quero para mim, né? E não é por aí, porque nós temos a promessa de que Deus vai cuidar da nossa vida. Então faça bom uso dela e não estrague a sua vida. Então isso aí é o que, em poucas palavras assim, dá para a gente dizer sobre o livro de Eclesiastes. E acho que deu para ver que a gente poderia tirar um monte de outras coisas dali, né? Vale a pena a gente pegar esses detalhes todos, analisar um por um e comparar com a nossa vida e ver o que é que nós fazemos, como nós vivemos. Ok, bom, agora nós temos ainda Provérbios, lembrando que, veja, é uma coleção de conselhos breves. Não há nenhuma longa dissertação a respeito de alguma coisa. Existem alguns trechos um pouco mais prolongados, sim, mas nada, nenhum longo estudo de alguma coisa. Mas uma porção de pequenas recomendações. A pequeno não quer dizer pobre, tá? Elas são importantes, são ricas, mas em poucas palavras sobre como conduzir a nossa vida. E o foco de Provérbios é sempre sabedoria. Lembrando, sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é saber como são as coisas. Sabedoria é saber o que fazer com as coisas, né? Bem, esse é o foco lá de Provérbios. Quem escreveu Provérbios, eles são atribuídos a Salomão. Provérbios de Salomão chama-se o livro. E ele fala aí, tem esses outros, tem esse Agur que ninguém sabe quem é. Imagina-se que seja algum amigo do Samuel, não se sabe quem é Samuel, não, desculpe, Salomão. Mas não se sabe quem é o Agur. O Lemuel, ele é identificado como rei. Bom, entre os reis de Israel não tem nenhum Lemuel. Então há quem suponha que isso seja um outro nome do próprio Salomão, ou o rei de algum país vizinho, alguma coisa assim. Rei, naquele tempo, podia ser simplesmente o chefão de alguma cidade. Não é aquilo que a gente entende hoje assim, né? E os sábios que não são identificados, mas diz aí gente que era respeitada e considerada que contribuiu com isso também. E existem é o que consta ali como autores dos provérbios. Então, tudo gente que está se ocupando com o nosso relacionamento com Deus. Algumas palavras-chave que definem o que o livro quer. Sabedoria, eu já disse, é o principal deles, isso aparece toda hora, o tempo todo lá. Temor do Senhor. E ele faz uma ligação estreita entre sabedoria e temor do Senhor. Uma coisa tem que estar ligada com a outra, porque senão é falso, né? Quem teme ao Senhor, teme não é ter medo, é respeito, né? É levar em consideração. Quem teme o Senhor recebe dele a sabedoria também. E quem pretende ser sábio sem temer a Deus pode até acertar uma ou outra coisa, mas não tem uma boa base, não tem uma base válida para a sabedoria.
enigmas, aparecem alguns aí, algumas coisas que são problemáticas, que a gente pensa, eu não estou entendendo, como é que resolve isso? Ele trata disso em alguns lugares. Tem um capítulo sobre a mulher exemplar, está lá no fim, capítulo 31, que ele descreve as qualidades de uma mulher que ele não identifica, pode ser qualquer uma, né? Como ela trabalha, como ela cuida da família, ela tem de virtudes e tal coisa. Um exemplo para todos nós, não só para mulheres, é exemplo para os homens também, né? E a questão dos autores e saber quem é que escreveu o quê. Atitudes corretas. Veja o listão. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, acho. Atitudes que são boas. Vale a pena a gente fazer um estudo mais prolongado e pegar cada uma dessas atitudes e ver, será que eu estou me enquadrando? Será que estou entendendo isso? Será que isso é realmente importante? O que eu faço com isso? E as atitudes condenadas, as que não são corretas. Falsidade, infidelidade, ele fala muito em adultério. E aí é isso, né? Adultério, todo adultério é infidelidade. Nem toda infidelidade é adultério. Existem outros tipos de infidelidades, não é? Financeiras, por exemplo, e outras. Mas o adultério é usado como exemplo o tempo todo dentro do livro e serve como gancho para a gente tratar do assunto. Orgulho e tolice. Orgulho e tolice, eles andam muito próximos um do outro, né? Em geral, a gente pode dizer que orgulho é uma manifestação de tolice. Quem é você para se orgulhar de alguma coisa? Ou quem sou eu, vamos dizer assim, melhor, né? Para me orgulhar de alguma coisa. No mínimo discutível, né? E a tolice que aparece uma porção de vezes aí em Provérbios também, que é não saber como agir. É o contrário de sabedoria. O contrário de conhecimento é ignorância. O contrário de sabedoria é tolice. Né? O que fazer na nossa situação? Então ele tem advertências, cuidado, não faça isso, não faça aquilo, é perigoso, não. Ele dá conselhos positivos de como agir, ele ensina ou dá o valor do ensino, do aprendizado, do conhecimento, no caso, e orientação de um modo geral. Então são coisas que Provérbios nos oferece e que vale a pena a gente estudar.